Salve, salve galera, bem-vindos ao canal Tio Joy. Pessoal, hoje eu queria falar sobre versões do Windows, tá? Ao longo dos meus anos de vida, eu acabei usando vários Windows, né? Acho que quase todos passaram por mim. Então eu tenho um tipo de autoridade para falar sobre, pois eu vivi e testei os Windows à medida que foram avançando os anos, ok? Recentemente eu vi uma matéria no site TechTudo, que é um site muito bom por sinal, onde eles listaram aí os Windows na sua ordem até o Windows 11, lembrando que o Windows 12 está chegando aí. Então aqui eu destaquei a palavra Paul Allen, que eu gosto muito do Paul Allen, que infelizmente ele faleceu aí em 2018. O Paul Allen, que era o parceiro do Bill Gates no começo da Microsoft, né? E o engraçado do Paul Allen é que poucas pessoas conhecem ele, né? Quando se fala em Microsoft, vem à cabeça sempre o Bill Gates como sendo o cabeça, sendo que os dois fundaram juntos, né? A Microsoft, o Paul Allen e o Bill Gates, beleza? Ele faleceu aí em 2018 por conta de um linfoma, uma doença no sangue. E em 2014 ele doou 100 milhões para o combate à ebola. Tem muito o que falar sobre o Paul Allen, mas nesse vídeo o assunto aqui é Windows, certo? Então eu vou focar mais no Windows. Pessoal, aqui eles colocaram uma lista das versões, numeraram ó, até o 11. Eles foram numerando as versões. E eu achei estranho. O que eu achei estranho? Eu achei estranho assim algumas. Tem coisa estranha aqui. A definição tá correta, tá? Toda a explicação sobre as versões e tal, né? Aqui do Windows, né? Desde quando ele foi fundado e tal, tem toda a explicação aqui. Eu vou deixar esse link no comentário fixado para vocês. Só que tem uma coisa que não bate aqui. Por exemplo, ó, o oitavo Windows da sequência é o Windows 7. Todo mundo sabe que o Windows 7 tem esse nome porque foi considerado o sétimo sistema. Então como é que o oitavo vai ser o Windows 7 e o nono vai ser o Windows 8? Então isso aqui não bateu. Então eu corrigi isso aqui criando uma tabela mais ou menos com que eu vivi e observei, né? Há um tempo atrás eu tinha uma palestra, vamos chamar assim, sobre a história da informática, que eu explicava desde o começo, quando surgiu, como é que surgiu, né, as versões do Windows aí, e tinha uma listinha, né? Essa listinha eu passei para esse bloco de notas aqui. Lembrando que esse bloco de notas ele está aqui no Superlink. Então, dentro do Superlink, você vai encontrar o bloco de notas que eu uso para fazer anotações, que é esse botão bloco. Porém, o bloco veio assim em branco. É só para você escrever o que está na cabeça e depois pegar esse conteúdo aqui, copiar, colar onde quiser, tá? Basicamente é isso que faz aí esse bloco de notas. E aqui eu abri o bloco de notas porque ele não salva, né? Eu abri, pode até mudar aqui, ó, dá para mudar aqui o tamanho dele, né? É um arquivo HTML que eu criei com um bloco de notas. E aqui eu vou aumentar um pouquinho a fonte, que eu quero explicar para vocês então a minha visão sobre o Windows. Então, Windows 1.0, todo mundo sabe, ele foi mais ou menos que surrupiado, né? Ele é uma versão do sistema do Mac lá, que mais ou menos o Bill Gates pegou emprestado. Para quem não sabe, Bill Gates ajudou na criação do sistema Mac, pois ele tinha uma parceria com a IBM. A IBM, através da ARPANET, desenvolveu o mouse, então o mouse veio para o Mac usava o MS-DOS, e deu uma confusão que o Bill Gates conseguiu o sistema inteiro e fez algumas alterações ali e surgia assim o Windows, né? Tem quem diga que o sistema foi roubado, né? Mas a grande verdade é que quando saiu esse sistema aqui, ó, o Windows 3.0, ele era tão diferente do primeiro Windows que ele foi considerado o primeiro Windows, de fato, né? O Windows que era mais completo. Notem que tem aqui uma grande lacuna de tempo, né?
Windows 1.0, 82. Windows 3.0, 90. Então teve um bom prazo para desenvolver este Windows. Este Windows 3.0 eu usei, tá? Era nos computadores bem antigos, que assim a grande maioria nem tinha CD, era com disquete. E também tinha o disquete grandão aqui. Aí depois veio o Windows 95, que foi uma grande festa, que para mim foi o segundo Windows, tá? 95. A gente pode comparar com a lista aqui, né? Então aqui para eles o primeiro Windows foi o 1.0 e o segundo foi o 2. Não. Aí não fecha a conta. Deixa eu organizar esses links, eu posso ficar trocando entre links aqui. Então o primeiro foi o 3.0, aí o 95 que mudou muito, tá? Foi um grande salto aí, Windows 95, que era de 95, né? Aí o 98, que aí a coisa ficou mais séria, porque o Windows 98, qual é a grande diferença? O 95, as pessoas não tinham internet no Brasil ainda. Então elas estavam usando o 95, mas sem internet, era uma coisa muito arcaica, né? E o 98 não, o 98 chegou com a internet bombando, né? Então começou a internet de escada e o 98 já tinha fax, tinha como tu usar o fax modem e tal, né, para fazer a conexão com a internet, né? E tudo mais. Então já tinha aí Windows 98. Aí foi um Windows que durou por muito tempo, fez um grande sucesso, tá? Ele ficou muito tempo bombando aí o 98. Bastante tempo mesmo. Aí o Windows Millennium, esse aqui, eu cheguei a experimentar ele. Ele é muito parecido com o Windows 98, mas ele tem algumas pequenas diferenças assim, que tornavam ele esteticamente mais bonito. Mas ele também era um Windows meio zoado. E aí que entra aquela questão que eles diziam que os Windows, um vinha bom e um vinha ruim. Então o 98 era bom, o Millennium já não era tão bom, né? Agora o XP, esse foi o que eu mais usei. O Windows XP eu usei por mais de 10 anos, tá? Eu tinha uma licença original do Windows XP. Essa licença ela veio junto com o meu computador. Então eu usava essa licença e usei por mais de 10 anos essa licença. Então dava problema, eu formatava e colocava a minha licença. Só que assim, eu confesso para vocês que tinha bastante vírus. Foi uma época difícil, tá? Tinha muito vírus e tinha muito antivírus e os vírus tomavam conta. Hoje a gente percebe que os sistemas estão muito mais seguros. Muito mais seguros. E alguns vírus da era XP eram terríveis, né? Tinha muito worm também. Então foi uma época bem triste. Windows Vista, como eu expliquei, ele veio zoado, então o Windows Millennium zoado, o XP show de bola, o Vista também chegou zoado. Porém, o Windows Vista trouxe vários recursos novos, né? Então o Windows ficou mais bonito, ficou mais assim com alguns efeitos, né? As pessoas do XP não migraram para o Vista. Não migraram para o Vista. Chega então o Windows 7. O Windows 7 ele se torna o mais comercial, tá? Eu acho que até hoje é um dos Windows mais queridos de todo mundo. Eu acho assim, sinceramente, o meu Windows mais querido é o XP. É o que eu mais gostei de todos, foi o XP. Mas para grande, até porque já que é de 2001, muitos jovens não conheceram o Windows XP, né? Já começaram utilizando o 7. Então hoje jovens, adolescentes, eles preferem, dizem que o 7 que é o best, né? Mas o Windows XP ele vai ter saudades aí, né? Aí o Windows 8 ele foi mal compreendido. Ele era basicamente o Windows 7, porém ele tinha um launcher. Então aqui eu vou ter que falar que as pessoas tinham preguiça de se acostumar com ele. Então levava um susto quando abria na tela os live tiles, né? Então os live tiles era o problema do Windows 8. Quando pegava aquela tela inicial, minimizava ela, que era o launcher, né? O launcher com as live tiles, né? Então esse launcher aí era um problema. As pessoas não entenderam como é que funcionava.
tá? Então a Microsoft errou em achar que as pessoas eram espertas, né? Mas não. O usuário médio, ele ele não gosta de mudança. As pessoas não estão querendo mudança. Aí no 8.1 eles tentaram melhorar um pouquinho, deixar o design um pouco mais minimalista e tal, melhoraram algumas coisas ali. Não adiantou. Então aqui seria, ó, pela lógica da coisa, tem que bater o Windows 7 com 7 e bateu, o 8 com 8 e o 8.1 com 9, porque foi uma grande mudança. Uma grande mudança onde o 8.1 ele tinha cara de 9, tanto que saiu o 10 depois. E essa foi a sequência exata, 8, 8.1 e 10. Então o 8.1 é o nono sistema. Tá? Não tem que discutir. Não é o 8 e o 9 juntos. Não é, porque o 10 é o 10. Quando surge o Windows 10 era para ser o Windows definitivo. E ele chegou bem. Chegou bonito. Tinha um menu legal. Ele era ultra compatível. Então os jogos que não estavam rodando no Windows 8.1, que rodavam no 7, voltaram a rodar no 10. Então o 10 era muito compatível. O Windows 11 nem se fala. Ele tem até o modo game. Então essa aqui seria a minha ordem, tá? Pessoal, é só um vídeo para falar sobre isso aí. Eu queria trazer porque eu achei interessante. Fiquei um pouquinho ofendido, né? Quando o cara fala que o Windows 9 é o 8 e o 8.1 e o oitavo Windows é o 7. Porque quando saiu o Windows 7, o que aconteceu? Eles pararam de dar nome para os Windows e simplesmente colocaram ele na sua ordem. Então, o Windows 7 é o sétimo. Ponto final. Como é que um site tão grande como o próprio o Tech Tudo vai colocar aqui? Eu achei estranho. Não sei qual foi a intenção de colocar o Windows 7 sendo o oitavo. Se é o Windows 7, é porque assim, foram várias versões. E tem muito mais do que 11 Windows diferentes. Tem muito mais do que 11 Windows. Tanto que aqui a gente percebe, ó. A gente tem aqui, ó, o Windows 1, o Windows 2. E notem que eu não coloquei aqui o Windows 2000. Porque tinha um Windows que era o Windows 2000. E esse Windows a gente chegou a usar ele, o Windows 2000. A gente usou um tempão esse Windows 2000. Que era um Windows que vinha, ele ficava entre o milênio. Então a gente tem aqui o milênio, ó. Ficava entre o milênio e o 98. Que era o Windows 2000. Que era um Windows para servidor. A gente conseguiu uma licença lá que era para servidor e estava usando do Windows 2000. Então eu nem coloquei o 2000. Então se for somar todos os Windows que tem aqui, você vai ver que tem muito mais do que 11 Windows, né? Mas assim, a nomenclatura ficou mais ou menos assim. Até porque, repito, o Windows 3.0 evoluiu tanto que foi aquele que chamou mais atenção aí. Que já tinha o começo do Office, tinha o Paint e etc. Pessoal, muito obrigado pela sua audiência. Até uma próxima. Um forte abraço e tchau, tchau.